Boa noite a todos. Retomando as aulas de implantação do povoamento florestal, nós definimos sistema silvicultural, já definimos seleção de espécie, começamos a falar de tratos pré-plantio, que é formiga e mato competição, principalmente. Agora nós vamos falar do preparo do solo. Então, como preparar esse solo para o plantio? Antes de tudo, antes de preparar esse solo, é interessante fazer um planejamento da ocupação da área. Então, você tem que dividir melhor os talhões, fazer um planejamento de como utilizar a sua área, né? Então, pode ser feito com base em mapas de processamento, AutoCAD, o que seja. Você vai dividir sua área nos talhões, respeitando sempre as áreas nativas. Então, aqui, por exemplo, nessa propriedade, eu tenho uma grande porcentagem de área nativa que não vai ser utilizada para produção. Então essa área nativa aqui ela vai ser conservada, eu vou produzir somente onde tem condições produtivas, né? Onde a lei permite que eu produza, ou seja, fora de área de preservação permanente, rios, nascentes, topo de morro, etc., e reserva legal, que são os 20% da propriedade reservados à conservação. Em relação ao preparo do solo, nós temos 3 formas principais de preparo para espécies florestais. O primeiro, e não tão usual mais, seria o sistema convencional de preparo de solo. Então eu vou fazer uma aração, uma aração e uma gradagem. Então eu aro o solo, faço uma gradagem, depois venho com o plantio. E aí na próxima plantio eu faço uma segunda gradagem e um nivelamento para poder deixar o solo mais plano e depois vem com o sulcamento. Em geral, quando o solo precisa do incorporamento de calcário, por exemplo, eu faço preparo em área total, mas o calcário ele pode ser aplicado superficialmente, sem incorporação, lembrando que aí ele vai agir em camada 0 a 10, ele vai agir menos, ou ser aplicado em área total, incorporado 20 centímetros. Depois da preparação do solo, eu venho com sucos e faço o plantio. E depois faço plantio, né? O suco tem 20 a 40 centímetros de profundidade. Esses preparos todos de solo são para eliminar a compactação desse solo para que o sistema radicular das plantas se desenvolva melhor. Uma das técnicas, depois a gente vai ver a segunda técnica, que seria o plantio direto, né, o sulcamento, a subsolagem, ele entra para descompactar isso, porque o subsolador ele entra quase a 1 metro de profundidade, até quase 1 metro de profundidade, e ele entra com a haste lateral rompendo esse solo. Depois eu vou tentar mostrar o subsolador para vocês e o sulcador. Aqui sulcadores, né? Subsolador. Então o subsolador é uma haste única que ela vai mais profundo no solo. Em geral ela pode ter uma haste lateral que vai quebrando esse solo a uma certa profundidade. Em relação ao arado, temos arado de aiveca, de disco
E temos a grade, então a Arad Ayvek, ele serve para tombar essa terra, né? O de disco, grande disco de aço de tração mecânica, depois a gente vai ver isso melhor, e a grade aradora tem o disco utilizado para, em geral, em áreas planas. Arado de disco, Ayveka. A gradagem, então, é a etapa posterior à ação. Após a aração, ainda tem muitos torrões de pedaços grandes de solo, e a gradagem vem para eliminá-los. Porém, isso já não está sendo feito justamente porque o plantio florestal ele não tem essa exigência toda, como tem a exigência, às vezes, um plantio de uma cultura agrícola. Exemplos de arados. Preparo de solo em área total, ele também vem para reduzir a quantidade de ervas daninhas, juntamente com aplicação de defensivos, né? Isso. Vem para melhorar condições físicas do solo, então esse solo vai se tornar menos compactado, caso tenha compactação, e a subsolagem ou a sulcagem vai facilitar o plantio. Então eu vou ter um sulco e vou facilitar o plantio. Aqui é uma plantadora de mudas, é um tubo, depois a gente vai ver melhor, com uma boca que eu tenho uma manivela que ela vai abrir, solta a muda, tem um limitador de profundidade, que isso aqui é a altura do tubete, e aí eu planto a muda e eu finco ela, planto a muda e simplesmente firmo a muda com o pé. Isso ganha rendimento. Então, linha de muda plantada. A operação de destoca seria a remoção de tocos da área para facilitar a mecanização. Essa destoca ela é feita em geral quando a área é recém-aberta, porque senão o subsolador ele não vai conseguir passar. Em áreas, por exemplo, de eucalipto, em renovação do plantio, se eu tenho a linha de eucalipto cortada nessas linhas que eu desenhei, quando eu for fazer o plantio, eu vou fazer nas linhas intermediárias e não vou precisar fazer essa destoca. Eu não vou fazer em cima do eucalipto e logo no próximo ciclo, provavelmente esse eucalipto aqui ele já vai estar podre, porque ele vai estar morto e vai se passar 7 anos pelo menos de mortalidade ele no solo. Então ele vai tender a estar podre, e aí facilmente o subsolador vai passar ali depois. Lembrando que essa destoca, deixa eu voltar aqui, tá? Lembrando que essa destoca é uma operação cara, ela não é barata, porque são tratores maiores para arrancar o toco de solo. Então, se eu conseguir evitar isso, eu estou economizando custos. Então, o solo preparado aqui, você tem sempre ter o combate à mata competição. A segunda forma seria a subsolagem, então seria o cultivo mínimo. Então, o primeiro plantio seria o plantio convencional, aração, gradagem e sulcagem. A segunda forma seria o cultivo mínimo, então eu vou simplesmente entrar no solo, na área, eliminar a mata competição, então eliminar a mata, seja por uma roçagem, seja por algum defensivo, em área total ou na linha, e aí
eu entro com um subsolador fazendo um risco profundo e descompactando esse solo na linha de plantio. No caso de eucalipto, a cada 3 metros de largura eu vou fazer um risco desse para o plantio. Então eu venho e muitas vezes posso adaptar o subsolador já aplicador de adubo. Em geral, aplicando fosfato natural em profundidade para que esse fosfato seja liberado posteriormente para a planta. Então, em geral, tem adubação. Lembrando que a adubação de plantio é mais, principalmente, você faz a correção, eu vou comentar mais tarde, de calcário antes, para que esse calcário reaja, tenha uma reação com o solo do calcário, em solos que necessitam calagem, baixar pH, porém, em solos que não necessitam, você vai aplicar simplesmente para fornecer cálcio e magnésio. Para eucalipto, na verdade, o eucalipto é tolerante a solos ácidos e você aplica simplesmente para fornecer cálcio e magnésio. Mais adubação de cobertura, principalmente fósforo, adubação base, adubação do solo. Nitrogênio e potássio, a necessidade vem mais tarde. Então, geralmente eu adubo bem pouco com nitrogênio e potássio e faço uma adubação no tempo. Principalmente porque esses dois, eles tendem a lixiviar no solo, a ser móveis no solo, tendem a lixiviar. O fósforo não. O fósforo ele fica onde foi aplicado. O nitrogênio e o potássio eles são solúveis na solução do solo e eles vão ser lixiviados. Então, o nitrogênio e potássio, em geral, você aplica em ele parcelado, dividido em algumas vezes. Aqui um solo revolvido, né? Completamente. Aqui uma área onde você, provavelmente uma área de condução, você tem ainda material no solo, então esse solo ele não foi revolvido, foi simplesmente feito a subsolagem. Deixando a matéria orgânica, então, você aumenta essa fertilidade, aumenta a matéria orgânica no solo, você vai ter aumentando essa relação carbono-nitrogênio. Então é sempre interessante você trabalhar com esse plantio direto. Bom, a última forma de preparo do solo seria o coveamento, que seria a abertura de covas através de uma coveadora, né, de uma ferramenta específica, de uma cavadeira específica para fazer buraco, ou de um mecanismo semi-mecanizado, por exemplo, tem o coveador manual, semi-mecanizado, que é um motor com uma broca que vai fazer buracos. Em geral, essa cova ela é 30 por 30 por 30, você aplica adubação misturado no solo ou no fundo da cova e tem-se o preparo. Então, geralmente, para locais mais inclinados, onde não é possível mecanização, você faz o preparo por covas. Então aí não tem jeito de ser de outra forma. Pessoal, aqui nós estamos na área de máquinas do IF Goiano. Aqui, para vocês entenderem, um subsolador. Então ele vai entrar na profundidade, esse é curto ainda, e ele vai abrir esse solo, ele vai rasgar esse solo, descompactar bastante esse solo. Pessoal, aqui é o sulcador, então aqui você faz os sulcos no solo. Aqui nós temos um arado, né, a grade aradora, arado de disco, a grade niveladora, essa roçadora
Mecanizada. Próximo passo, solo preparado, seria adubação. Essa adubação varia de espécie para espécie. A gente vai discutir isso, que ao se trabalhar com diferentes espécies, as diferentes espécies têm diferentes necessidades de fertilização. Então, especificamente, isso é uma das coisas que realmente vai variar bastante de espécie para espécie, que seria a adubação. Porém, poucos estudos se tem com adubação de campo de diversas espécies. O que a gente vai ter mais é uma adubação de eucalipto, pinos, teca, talvez o mogno e o cedro, os importados, né? O primeiro de tudo seria a correção do solo, calagem, que deve ser feito até antes desse preparo do solo, na verdade. Tem que ser feito antes. Aplicação em área total, calagem para correção do pH e para fornecer cálcio e magnésio. Então, que pode ser uma calagem superficial, uma calagem incorporada de 0 a 20, por exemplo, ou uma calagem no sulco ou na cova. Também você pode aplicar e fazer o cálculo da calagem não para a área total, mas para a área do sulco, por exemplo, e aplicar a calagem enquanto você está fazendo aquele sulcamento, aplica o calcário e aplica o fósforo também. Lembrando que o fosfato ele reage melhor a solos ácidos, então ele vai solubilizar melhor em solos ácidos. O fosfato ele é pouco solúvel. Se eu aplico o calcário, a solubilidade pode se tornar um pouco deficitária a primeiro momento, né? Então, existem N recomendações disponíveis. Por exemplo, uma delas a quinta aproximação de Minas Gerais, que tem recomendação para diversas espécies. O livro, tem diversos livros que têm recomendações. Um exemplo dele é o livro de Nutrição e Fertilização Florestal do Zé Leonardo, do Gonçalves, ele é muito, muito bom. E outras recomendações disponíveis para diferentes espécies na internet. Então, trabalhos específicos, recomendações específicas na internet, não compiladas em livro, que podem ser utilizadas por vocês. Lembrando que na disciplina Manejo do Ecossistema, vocês provavelmente verão, ou já viram, recomendação de adubação. Aqui eu vou fazer a recomendação de eucalipto para vocês quando chegar para falarmos do plantio de eucalipto especificamente. E aí eu faço uma recomendaçãozinha com vocês para que vocês peguem a prática um pouco, né? Em geral, para espécies nativas, espécies desconhecidas, eu vou aplicar até 300 gramas, mas em média 200 gramas de superfosfatos simples na cova ou no sulco. Em geral, faço sulcamento e aplico onde será a planta, mas pode ser em linha no sulco, a espécie vai crescer e vai atingir esse fósforo. E aí, 60 gramas de nitrogênio e umas 50 de potássio aplicados depois. Então, aplicados pelo menos um mês depois do plantio, para que essa muda tenha se estabelecido. Ou posso fazer formulações. Então, 200 gramas de 4,14,8, 100 gramas de 8,28,16. Em geral, aplicar adubos que tenham mais fósforo, menos nitrogênio e potássio, e esses podem ser aplicados em cobertura depois. Esterco curtido mais para quando eu tenho espécie nativa e tenho a possibilidade de fazer adubação orgânica. Essa adubação orgânica, ela no futuro, ela tende a melhorar a estrutura do solo, melhorar a capacidade de troca catiônica. Então, quanto mais trabalhar com matéria orgânica, melhor. Então, plantio direto,
Eu vou colocar para vocês algumas reportagens para frente na aula de LPF, mas não sei se vocês viram. Eu até recomendei que vocês assistissem Globo Rural da semana passada, que passou uma reportagem de olericultura com plantio direto. Então, isso é tendência, por exemplo, nos ILPF, nos sistemas agroflorestais do Ernest, do Sintropia. Então, você vai tentar fazer uma camada de matéria orgânica e aí sim você vai fazer o plantio das hortaliças ali e fazer todo esse revezamento. Aqui, pessoal, nós temos uma área preparada. Na verdade, isso aqui é para realização do quebra-vento. É um experimento de quebra-ventos, porque temos problema de vento para o IF como um todo, e aqui nós estamos numa área alta, vem um vento muito forte. Foi feito controle de mato competição por uma roçada mecanizada com trator, feito na linha suco, subsolagem. Então eu entrei com subsolador nessa linha, e aí fiz adubação e foi feito o plantio. Aqui na verdade foi feito manualmente esse fechamento do suco plantio, né? As mudas foram plantadas, receberam algumas irrigações. Depois a gente vai ver isso. Por quê? Porque agora já é o período seco. Então essa era a ideia do plantio aqui. Seria o plantio pegando no máximo um mês de chuva, algumas irrigações e deixar para ver o comportamento dessa espécie em relação a esse período seco. Os meninos têm feito combate manual de mato competição na linha, que pode ser por defensivo também, mas aqui nós não estamos utilizando. Aqui está praticamente 100% sem uso de defensivo, e porém o uso combate formiga tanto com isca quanto com pó químico, achando os formigueiros, aplicando pó, ou achando os trilhos e usando a aplicação de isca. Então é isso. Aqui nós temos uma espécie exótica que é o cedro indiano. Tem um crescimento relativamente bom e ele vai ser utilizado para quebra-vento. Então esse ano, na época seca, nós fizemos plantio de 2 linhas, espaçamento 3 metros entre linha, 2 metros entre plantas, e no começo da estação chuvosa nós vamos plantar mais 2 linhas, e aí testar essa comparação de ou planta no final da seca ou planta na chuva, ver qual que compensa mais. Provavelmente vai ser para essa espécie na estação chuvosa, porque ela é meio complicada em relação ao pegamento inicial em época seca, ao contrário do eucalipto. O eucalipto vai bem nessa época seca.